Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, novamente com o nosso programa Sala dos Professores para conversar e trazer temas discutidos na FISUL. Hoje, conto com a companhia do professor Jorge, que vai nos trazer um tema bem atual e bem diferente, para que tanto os ouvintes da Rádio Conexão, como os ouvintes da Rádio Nova Salvador, e também as pessoas que acompanham os canais da FISUL, no Spotify, no YouTube, possam conhecer mais sobre esse tema, então, que estamos levando para a discussão dentro da faculdade. Oi, professor Jorge. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês, poder compartilhar, conversar um assunto bem atual, bem interessante na parte de economia, Mônica? Uhum. E gostaria de conversar aqui no tema hoje. Nós vamos falar hoje sobre economia prateada, O que vem a ser isso? Economia prateada, Pois é, a prof. Jorge me provocou, trouxe essa informação, e eu, assim como muito curiosa, fui pesquisar um pouco e descobri que eu sou parte dessa economia prateada. Perfeito. Por que eu sou parte dessa economia prateada, prof? Conta aí pra gente. Porque a economia prateada, ela está focada no público de 50 a mais, 60 a mais. Ou seja, por que esse tema está tão atual e tão relevante no presente momento e na atualidade, eu gostaria de compartilhar alguns números, que trazem esta importância, não só a nível Brasil, mas a nível de Estado e também a nível aqui da Serra Gaúcha, que eu acho que é bem importante e relevante perante a economia. Por exemplo, no Brasil hoje nós temos mais idosos do que jovens. Olha Ou só. seja, os idosos são mais numerosos do que os jovens que nós temos, que nós somos, Também, aqui no Rio Grande do Sul, esse aumento é mais forte ainda. Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos hoje mais pessoas com 50, 60 a mais do que jovens de 14, 15 anos. Nossa. Então, isso é uma mudança de perfil econômico. Uhum. Quando a gente fala em perfil econômico, ou seja, esse público de 50, 60 a mais, eles representam, por exemplo, 35% do consumo da saúde. Nossa. E também esse perfil econômico de 50 a 60 a mais, eles gastam até 38% a mais por mês do que os jovens. Entendi. E este público de 40, 50, 60 a mais, pelas estimativas do IBGE, pode chegar a representar 40% da população brasileira até 2044. Então, é um público que, além de hoje, já está sendo muito significativo, muito grande. Isso. Ele tende a crescer essa faixa da população nessa idade de 50 a mais. Exatamente. E um público que consome, que tem recurso, que Isso. pode consumir. Exatamente. É um público que consome, é um público que está no mercado de trabalho, que quer se manter no mercado de trabalho. Entendi. Certo? Entendi. Por isso que é diferente, por isso que passa a se criar essa economia, porque até então a gente imaginava que com 60 anos, vida feita, não vou mais trabalhar, vou me aposentar. E na realidade não é mais isso que está acontecendo, então. O pessoal está se mantendo ativo no trabalho. Ativo no trabalho. E buscando oportunidades, Então, e falando em oportunidades de mercado, Mônica, por exemplo, a questão da oferta, Então, por exemplo, de cerca de 4 pessoas em cada 10 que têm mais de 55 anos, eles afirmam não encontrar produtos e serviços adequados ao seu estilo de vida. Isso é um dado bem interessante. Por quê? Porque faz com que a poucas empresas repensem, ou seja, faz um novo planejamento para atender este público-alvo. Certo? Entendi. Porque hoje a gente tem o produto muito voltado para quem é jovem.
Exatamente. Então, assim, eles não estão... As empresas não pensam muito no público que somos nós, por exemplo, prof, né? Eu acho Sim. que você se Sim, inclui eu também eu me incluo junto. no grupo aí, estou, no 50 mais. Estou então, junto. eles não estão aí pensando, vamos lançar, que produto a gente vai lançar para essa galera que tem mais de 50 anos? Até porque eles não são uma galera, eles já são os velhinhos. Não, na realidade, a gente está hoje vivendo uma realidade bem diferente, né? A gente tem uma expectativa de vida maior, Isso. eu acredito que uma saúde melhor, a gente se cuida mais. Isso, exatamente. Né? Aí se abrem muitas oportunidades no mercado, inclusive de empreender depois dos 50 anos. Entendi. Por exemplo, a nível Brasil, o Sebrae, o Sebrae, a nível Brasil, já tem chamado o programa Sebrae Economia Prateada. Olha, eles estão alinhados com esse tema. Isso, estão alinhados com esse tema, fazendo o quê? Dando uma capacitação justamente para este público de 50, 60 mais que quer empreender. E os números mostram, a nível Brasil, que este público com 50, 60 a mais está empreendendo, está abrindo o seu próprio negócio. Certo? Então, todo este contexto é uma mudança de cenário, uma mudança de perspectivas, uma questão de oportunidades para as empresas, de buscar não só produtos e serviços para este público, né? Mas também, como já existem programas de oportunidades de emprego, onde estão selecionando este público de 50, 60 a mais, certo? E colocando essas pessoas no mercado de trabalho. Sabe que no último Sala dos Professores, que eu vim aqui com o professor Arley, né, falávamos sobre imposto de renda, e o professor Arley até comentou assim, precisamos fazer um sobre redirecionamento de carreira, porque ele disse, isso tem acontecido, né, das pessoas iniciarem numa determinada profissão e depois se redirecionarem. Então, talvez seja isso, né, o fato da gente estar envelhecendo, abrem-se novas oportunidades de trabalho e você se sente capaz de fazer, né? Exatamente. Seguir por uma nova carreira. Isso. Bem interessante. Isso. Não tinha visto por essa perspectiva. Hoje vamos aprender muito, né, sobre economia prateada, sobre como é isso. Exatamente. E trazendo alguns dados, por exemplo, não só do Brasil, mas também do Rio Grande do Sul e, por que não, aqui da Serra Gaúcha, né? É importante ressaltar porque o Rio Grande do Sul, a nível Brasil, é o estado mais envelhecido do país. Isso já... Ou seja, isso muda totalmente a questão do jogo econômico. Entendi. Ou seja, nós aqui no Rio Grande do Sul temos maior percentual de 50, 60 a mais de pessoas do que outros estados. Tá? A projeção de população com 50, 60 a mais, aqui para 2026, no Rio Grande do Sul, chega a 22%. Tá? Então, isso traz impactos econômicos interessantes aqui para o Estado. Como, por exemplo, a saúde, a questão de cuidados de longa duração, serviços financeiros, moradias adaptadas, certo? Okay. Sim. O turismo de experiência. Sabe que o turismo de experiência é um dos pilares que a gente tem no Plano Nacional de Turismo, né? Eu empreendo também no setor turístico, né? E a gente tem, então, um Plano Nacional brasileiro e um deles traz como forte tendência o turismo de experiência. Exatamente. Então, são impactos, né, econômicos que estão, vamos dizer assim, silenciosamente acontecendo. Entendi. Certo? Porque hoje, a nível país, ainda se fala muito pouco de economia prateada. Sim, se fala muito pouco do cliente mais velho, né? Do cliente que vai ter um consumo diferente, uma demanda diferente. Exatamente, exatamente. E aí se abre um leque muito grande de oportunidades, né, para este público-alvo,
sabe? Entendi. Fiquei pensando agora que você falou assim, de uma moradia adequada, né? Sabe que durante um período pouco me importava como era a estrutura da minha casa, né? Ou do apartamento onde eu moro. Hoje eu já penso assim, ela já não tem escadas, ela tem um acesso de elevador, ele já me permite envelhecer e permanecer morando nesse lugar com qualidade. Perfeito. Né? Eu passei por isso por um período que o meu sogro faleceu com quase 100 anos de idade e a casa dele era toda terra. E aí a gente pôde, naquele momento em que ele precisou de um auxílio, né, para a mobilidade, ver como isso é importante. Mas é uma coisa que a gente, quando jovem, não pensa. Eu vou morar ali numa casa, vou fazer 2 andares, vou fazer, no porão, vou fazer a área de lazer de final de semana, onde a gente faz o churrasco, e depois a gente passa a ter uma mobilidade mais reduzida, né? Com certeza. Né? Faz parte do processo da vida, né? Eu acho, prof, que assim, culturalmente, a gente não pensa muito no envelhecimento. Né? A gente aqui não tem o hábito de falar sobre isso, porque às vezes eu pergunto para os meus alunos, estão preocupados com o que vão fazer lá na frente, como vão sobreviver, e a gente vê que ali na idade jovem a gente acaba não se preocupando muito com isso. Exato. Mas conforme o tempo vai passando, né, a gente vai tendo essa necessidade de fazer esses ajustes. Isso. E também, né? Prof, você está falando, está atrelado ao aumento da expectativa de vida. Entendi. Ou seja, as pessoas estão vivendo cada vez mais, tá? Estão envelhecendo com saúde, vamos dizer assim. Sim, sim. E aí se abre uma questão de oportunidades para esse nicho de mercado que vem crescendo bastante. Entendi. Eu me lembro, assim, na faculdade, que nós conversávamos, o que vamos fazer? Então, a gente vai trabalhar, daí vai se aposentar. Né? E eu espero, os meus colegas dizem assim, viver até os 60, 70 anos. E eu dizia, gente, a gente vai viver perto dos 100. E eles me diziam, Mônica, tu não pensa muito certo das ideias. E eu dizia, gente, assim, quando eu era criança, a minha avó faleceu com 75. E a minha mãe disse assim, ela já é velhinha. E hoje em dia, com 75, a gente não é mais. Mas naquela época eu pensei assim, não, mas eu vou viver mais do que ela. Então, a minha expectativa de vida lá era de viver quase até os 100. Sim. E eu acho que ela vai acabar acontecendo, né? Não significa que eu serei a pessoa que chegará lá. Mas, assim, uma parte da minha geração vai chegar mais próxima, eu acredito, dessa idade centenária aí. Exatamente. E aí a gente vai ter que ter a saúde, como você falou, a segurança. Aí a segurança é quem vai cuidar da gente. Isso. Né? Como que a gente trabalha esse tema? Aonde eu vou morar? Onde eu vou ficar? E a segurança financeira, né, Jorge? Que isso vem muito, né, até da tua formação. O prof. Jorge, né, é professor da área de finanças, né, que tem uma larga experiência, que também fez uma mudança de carreira, né, a professora. Ele pode depois até contar isso, né? Mas assim que é necessária essa segurança financeira, da onde a gente vai tirar recursos para poder viver com qualidade, porque é isso que a gente quer, né? Viver com qualidade. Exatamente. Aí, como a Mônica, você está falando, como temos um público vivendo mais tempo e com o poder de aquisitivo, às vezes bom, vamos dizer assim, se abre um leque neste mercado de que, poxa, o que mais eu poderia consumir se tivesse? E também oportunidades de empreender, como você acabou de falar. Hoje, nós temos falta no mercado de cuidadores de idosos. Certo. Tá? Então, pessoas que vão empreender no sentido de cuidar de idosos, tem um leque de mercado bem interessante. Né? Então, nesse sentido, pensando tudo que esse mercado representa. Dando um olhar um pouquinho mais, prof, e que estão nos ouvindo aí sobre aqui a Serra Gaúcha. Né? Falando vamos ver como é que geral, nós estamos aqui. Como é que nós estamos aqui, a Serra Gaúcha, né? A Serra Gaúcha, hoje, ela é vista e analisada como um dos polos, vamos dizer assim, mais envelhecidos e ricos. Ricos em que sentido? Nós aqui na Serra Gaúcha, nós temos uma renda de média mais alta do que a média nacional. Entendi. Certo? Então, a gente tem dinheiro. Tem dinheiro. Nós temos aqui, né, fatores como a questão da economia industrial, um turismo forte, tá? Nós temos aqui na Serra Gaúcha uma
uma forte cultura de permanência local. O que eu quero dizer isso? Uma menos migração de jovem. O jovem quer ficar aqui. Ele quer ficar aqui na Serra. Ele enxerga a nossa região como uma região boa. Uma região boa de morar, de oportunidades, certo? De ficar vivendo aqui e de envelhecer aqui. De envelhecer aqui, exato. Bacana. E aí também surgem oportunidades claras, falando do público de 50, 60 a mais, como o turismo sênior, né? Que é uma oportunidade na área de vinhos, gastronomia, experiências, a questão da saúde privada e o bem-estar, serviços personalizados, habitação adaptada e também, Mônica, a educação continuada. Tá? Isso eu pesquisei. Eu pesquisei um pouquinho sobre economia e falava sobre esse tema. Um lazer ativo, ou seja, quantos hoje que estão com 50 a mais, 60 a mais, e não tiveram a oportunidade de fazer uma faculdade lá atrás, certo. E hoje tem questão, condições econômicas, condições de saúde, de tempo para fazer isso. Hoje, lá na FISU, a gente tem uma bolsa chamada Bolsa Sênior. Né? Ela já existe aí há uns 10 anos, mais ou menos, em que a gente oferece um desconto de 50% para qualquer estudante que vier para a FISU que tem mais de 60 anos. Então, é a chamada Bolsa Sênior. Se você tem mais de 60 anos, você pode cursar toda a faculdade pagando metade do valor. Muito bom. Né? Muito isso bom. A gente tem visto não só na FISU, a gente tem visto isso em outras universidades. As universidades elas têm buscado ofertar para o estudante sênior, e aí acima de 60, né, essa possibilidade. Por quê? Porque ele realmente, como o prof falou, ele tem tempo, né? Muitas vezes ele acabou não fazendo um curso superior, ou fez um curso superior que na época apresentava maior empregabilidade. Exato. Né? Porque a gente tem que pensar assim, ó, que quem está com 60 a mais, assim, eu ainda peguei um resquício disso, porque tenho mais de 50, de uma economia muito instável no país. Então, lá na década de 80, na década de 90, né, a gente tinha uma economia muito difícil, Sim. A empregabilidade era baixa, o desemprego era alto. Isso. Então, as oportunidades, nossa, elas eram... A gente brigava para conseguir uma oportunidade de trabalho, nem sempre a remuneração era boa. Então, muitas vezes, as pessoas optavam por fazer um curso superior, olhando muito mais a empregabilidade que aquele curso dava do que efetivamente o prazer de cursar um curso que você queria. E hoje a gente vê, né, na FISU a gente tem alguns exemplos de pessoas que são 60 a mais, que usufruem dessa bolsa que a gente tem, a Bolsa Sênior, e voltaram para a faculdade para cursar um outro curso diferente, para fazer para complementar, para fazer uma coisa por prazer, né? Pode parecer que não, mas estudar para quem gosta é prazeroso. Com certeza. Né? Prazeroso. Então, assim, poder ir para a faculdade, conviver com os jovens de hoje em dia, né? Aprender com eles e, ao mesmo tempo, os nossos alunos aprendem com os colegas que trazem mais experiência para a sala de aula. Né? Isso tem sido muito interessante. E também para quem nunca cursou. Quero fazer a minha primeira graduação. A gente teve uma pessoa que se formou na FISU, né, no direito, e que ele proporcionou o curso superior para os filhos. Né? Então, a prioridade dele foi, durante a vida econômica dele ativa, né, quando ainda não era uma pessoa de 60 a mais, ele se preocupou em formar os filhos. Então, depois que tudo isso estava pronto, ele foi estudar. Sim. E ele teve a oportunidade de se formar. Então, foi muito legal, assim, porque tu viu que aquilo para ele era muito importante e ele não tinha tido a oportunidade quando jovem de cursar. Mesmo ele, né? Claro, a bolsa ela é integral, né? Ela é 50%, desculpa, para qualquer pessoa que tenha 60 a mais, independente se já está formado ou não está formado em outro curso. Muito então, bom. assim, isso é bacana. E na FISU a gente tem um outro programa que é a Faculdade Aberta da Terceira Idade, que então ela não é uma faculdade regular do ponto de vista de um curso do MEC, mas ela é um programa ofertado já há mais de 20 anos para as pessoas da terceira idade.
E lá são trabalhados temas relacionados a essa realidade. Então, se trabalha a saúde, se trabalha a segurança, se trabalha a mobilidade, se trabalha a educação. Então, são desenvolvidos temas a partir do quê? Do que os nossos alunos da FAT Sim. querem participar. Né? Então, assim, tem sido uma experiência bem gratificante, assim, ver, né, o crescimento, o debate, né? Então, assim, não é simplesmente trazer o tema, né? A gente traz o tema com o foco acadêmico, com os conceitos, né? Com o que está acontecendo não só em Garibaldi, mas no mundo todo. Exato. E tem sido bem bacana através da FAT. Isso, Mônica, só reforçando o que você coloca, isso é bem importante, interessante, que a gente presencia e vivencia aqui na FISUL, né? Com a questão das nossas aulas presenciais, quando não temos essa interação de alunos com 50 mais, 60 mais com os jovens. Né? Então, por exemplo, principalmente na parte de finanças, economia, quando a gente traz debates... Você tem os alunos sênior na sala de aula? Tenho. Olha que bacana. Tenho um sênior com mais de 60 anos e um com mais de 70. Nossa! 70 anos. Aí, quando a gente abre esses debates, por exemplo, a nível de economia e finanças, esses mais idosos, eles trazem a experiência, que a gente chama, né, que eles têm a faculdade da vida, né? Eles trazem a experiência do passado, enfim, e a gente consegue correlacionar isso com os jovens hoje, o que vem acontecendo. Isso é muito interessante, isso agrega bastante, é um aprendizado, eu diria assim, não só para os jovens, mas também para aquelas pessoas, né, de mais idade que estão ali, né? Então, isso é muito, muito, muito legal, isso, muito legal. E, assim, mudando um pouquinho, assim, penso, para quem está nos ouvindo agora, né? Mas eu não sou ainda, estou longe dos 50 a mais, esse tema aí não tem nada a ver comigo. Olha só, depois que o o professor Jorge trouxe para mim esse tema, eu fui dar uma pesquisadinha, né? Sabe como é que é professor, Sim. né? Curioso. Então, fui pesquisar onde a gente pesquisa naturalmente, que é na internet, que é ler um artigo, ver o que está sendo publicado nas principais universidades e tal. E aí eu achei uma informação de um professor que é da área médica, que não tem nada a ver com a economia, né? Mas que ele trabalha lá na Universidade de São Paulo e ele trouxe as informações de um trabalho que ele tem acompanhado relacionado a isso. Por quê? Porque ele também trabalha lá com a faculdade focada, né, na terceira idade, a faculdade aberta da terceira idade. E lá ele trouxe, para quem acha que não está participando desse negócio de envelhecimento, tenho para dizer para vocês que sim, a gente está participando, porque de 2021 a 2030, a Organização Mundial da Saúde chamou essa a década do envelhecimento saudável. O foco da OMS, quando ela olha para esse público que está ativo no mercado, que tem aí, né, que está trabalhando, como a década do envelhecimento saudável. Então, que a gente vai ter um crescimento significativo da população mais velha, mas que ela está vindo para o mercado de trabalho, que ela vai permanecer no mercado de trabalho e que ela tem como uma principal característica esse envelhecimento saudável. Sim. A gente vê as pessoas indo para a academia, cuidando na alimentação, né? Procurando fazer atividades físicas. Aqui a gente vê muito pessoal correndo, caminhando, praticando ciclismo, né? O esporte do final de semana com os amigos, o futebol, o vôlei. Então, assim, a gente vê que a população, né, ela está fazendo esse processo. Então, a gente está participando desse envelhecimento saudável. Exatamente. Então, e é interessante que você coloca, né, Mônica, na questão da parte econômica, isso não é comigo, mas eu diria assim, se abrem muitas oportunidades de trabalho. Oportunidades de trabalho, daqui a pouco, assim, de empregar este público, e também você, como sendo jovem, sendo empreendedor, vocês abrindo o seu próprio negócio para atender este nicho, este público. Tá? Só para exemplificar, outro dia um senhor me colocou, eu fui num bailão de idosos, num domingo, e nós tomamos 80 engradados de cerveja, foi tomado naquele bailão. Tá? A pergunta que fica, ou seja,
que outras questões mais esse público teria consumido ou estaria consumindo se tivesse oportunidades, né? É verdade. Então, nesse sentido, hoje, que é um mercado, se a gente vive, fala a nível Brasil, que é um mercado trilionário. O mercado brasileiro, com 50 mais, ele movimenta mais de 1,3 trilhão por ano. Por ano. Isso é um número considerável. Ó, esse pessoal tem dinheiro aí no bolso. Você que é empreendedor, o que produto você está oferecendo para os 50 mais? Pensa aqui, ó, na prof, pensa no prof, que produto você está oferecendo? Isso. Aí eu pesquisei também o que as empresas podem oferecer para esse público. O que eles podem trazer, o que esse público quer e gosta de comprar. Então, por exemplo, questão de produtos, serviços personalizados, tá? Como que respeita preferência, limitação, desejos, tá? A questão que você falou há pouco, acessibilidade e conforto. Sim. É uma outra área que eles buscam bastante, né? Como rampas, provadores amplos, assentos confortáveis, uma boa iluminação, tá? São questões que este público procura. O atendimento acolhedor, a empatia, a escuta ativa, o respeito à individualidade, o olho no olho, né? A gente tem muito essa característica, né? A gente está acostumado a comprar muito no presencial, de visualizar, de apalpar, de pegar as coisas, o produto que a gente vai consumir. Exatamente, porque não é um público tão habituado e adaptado à questão do digital. Certo. Que são os jovens, tá? Eu sempre digo, foi um público que lá na sua infância, na adolescência, não teve internet, não teve WhatsApp, né? Não teve Instagram. Isso foi uma questão que veio depois. Mas não significa que a gente não olhe o produto, não deseje consumir, fazendo a consultinha aí básica na rede social. Com certeza. Porque a gente também é usuário da rede social. Exatamente. Uma outra questão que as empresas podem fazer, né, é a questão de roupas, acessórios confortáveis, né? Certo. Como assim, uma moda com estilo mais adaptada ao conforto, à praticidade para este público, né? Então, nesse sentido, outro dia eu tive contato com um empreendedor que ele empreendeu em roupas para idosos e para pessoas que têm deficiência. Então, pessoas que às vezes têm dificuldade de colocar uma roupa, né, uma calça, uma camisa, e atende somente este público. Entendi. Tá? E está vendendo bastante. Então, começou a verificar um nicho de mercado, empreendeu e colocando, então, as questões à venda. Nem sempre tu tem, assim, conforme tu vai envelhecendo, nem sempre tu tem a mesma mobilidade para vestir a roupa, né, para calçar o sapato, amarrar o sapato, às vezes é uma dificuldade. Exatamente. Né? Exatamente. Então, ou às vezes o calçado ele tem que ter uma maneira mais fácil de calçar e não tinha pensado sobre isso. Exatamente. Então, são questões... E ele tem tido um bom resultado. Tem tido um bom resultado. Não falta mercado para... Não falta mercado. Ele já está vendendo no Brasil todo, tá? Então, ele se especializou nesse nicho de mercado, certo? Tá. E, claro, tem muitas indicações, né? Enfim, pessoas que indicam ele. E hoje ele está vendendo a nível Brasil. Né? Então, é uma questão. E vem aquela questão também, falando da questão de economia, por que eu deveria investir nesse público? Por que eu devo apostar neste público dos 50, 60 mais? Tá? É uma questão assim, cultural, que esse público eles têm uma questão de fidelização. Ou seja, que é o que a gente busca todo tempo quando está vendendo. Os consumidores maduros, geralmente, são mais leais a marcas do que marcas que os valorizam, né? Certo. Então, eles têm uma fidelização bastante grande quanto a isso. Com a marca, claro. Claro. Uma outra coisa interessante... A gente não se importa de pagar um pouquinho mais, desde que seja o produto que a gente conhece, da marca que a gente conhece, com a qualidade que a gente... Claro. Isso exatamente. Uma outra característica, porque investir neste público, é o aumento das vendas. Ou seja,
tem estatísticas já que mostram que o ticket médio de um consumidor de 50, 60 a mais, ele costuma ser mais alto. Olha aí, ó. Né? Então, poxa, depende do segmento que eu estou investindo, tá atendendo esse público, é um público que gasta mais. E a gente acaba conversando também com os amigos. Agora, eu estou aqui pensando, né, nisso que você está falando assim. Eu e as minhas amigas, a gente troca, assim, eu comprei esse produto lá naquela loja, que legal, é bacana. Então, a gente troca muita dica entre a gente. Então, assim, geralmente também as dicas serão trocadas entre o mesmo público, que é o público da economia prateada, né? Os 50 a mais. Exatamente. Vai estar querendo fazer. Exatamente, com certeza. E também uma questão de diferenciação no mercado, né? Porque atender bem este público é você ter um diferencial competitivo. Entendi. Né? Daqui a pouco você fazer um atendimento, ter uma atitude de atendimento diferenciado desse público, pode, além de gerar fidelização, agregar mais, e que nem você falou, Mônica, um fala para o outro, né? Claro. E acaba agregando mais vendas para aquele setor, para aquele produto, para aquele serviço. Né? Agora me ocorreu assim, hoje se fala muito assim, precisamos agregar o público pet, né? As famílias que não, né? Que tem o seu animal de estimação, então o pet já faz parte da família. Agora a gente está propondo aqui o olhar para um outro público, que é o público que tem uma renda alta, Sim. Né, que já fez aí o seu trabalho de dar conta da família, dos filhos, né, e que agora tem um poder aquisitivo que pode consumir, está disposto a consumir, porque a gente gosta, como qualquer consumidor gosta, né, de consumir, e que pode querer um produto diferente. Mas e se eu tenho 50, posso empreender também? Com certeza. Os índices do Sebrae, a nível Brasil, das pessoas que estão empreendendo, né, acima de 50 anos, o chamado empreendedorismo sênior, conforme os dados do Sebrae, cresceu 58% na última década em âmbito nacional. Ou seja, as pessoas que estão empreendendo com mais de 50, mais de 60, está aumentando no nosso país. Certo. Ou seja, vem aquela ideia, né? Poxa, eu não tive oportunidade antes, mas agora com 50, 60, não posso empreender? Pode, pode sim. E as estatísticas mostram que realmente é o que está acontecendo. Então, não é porque você tem mais de 50 que agora não posso mais criar meu próprio negócio. Posso sim. Né? Posso e mudar completamente. Assim. Eu tenho um caso na minha família, agora que você falou, me lembrei. Né? Os meus pais, eles empreenderam quando casaram, moravam no interior, né? Tinham a sua propriedade rural, e aí vieram para a cidade, empreenderam, e eles tinham uma loja de móveis, né? De mobiliário de casa, de decoração e tudo mais. E, num determinado momento, eles resolveram trocar de setor e não queriam mais trabalhar com isso, e pararam de trabalhar com a loja de móveis, mas eles continuavam ali incomodados. Eles tinham 50 e poucos, 60, quase 60 anos. Sim. E aí eles viram uma oportunidade através de um programa de TV que faltavam locais de hospedagem na Serra. E eles já tinham um prédio que tinha sido um prédio comercial da loja deles, que estava parado. E ali eles viram uma oportunidade e criaram uma pousada. Né? E essa pousada hoje já existe há mais de 25 anos. Então, durante um período, e hoje quem toca esse negócio somos eu e meu marido, mas assim, durante mais de 20 anos, então a minha mãe aí foi, uns 15 anos, ela foi dos 50, 55 até os 70 anos, ela empreendeu e teve muito sucesso. Sim. Né? Então, a gente não pode simplesmente achar que, porque eu já tenho 50 e pouco, não, agora não posso mais fazer, não posso fazer. Nesse exemplo, né, que a minha mãe teve, os meus pais tiveram, realmente foi um sucesso. Então, eu acho que a gente tem que buscar. Se você tem essa ideia, se você é picado pelo mosquito do empreendedorismo, isso, né? Isso. E você tem que buscar. Por quê? Porque é possível, sim, a gente ainda tem uma vida econômica ativa bem grande mesmo depois dos 50. Com certeza. Né?
Meus tios também eram profissionais que trabalhavam na área financeira, em banco, e quando se aposentaram, ao invés de se aposentar também, né, abriram uma pousada. Aí se foi inspirado no fato dos meus pais terem aberto, mas enfim, eles abriram então na praia. E hoje eles moram numa praia menor, no estado de Santa Catarina, e tem uma qualidade de vida que é muito, muito interessante. Por quê? Porque lá eles têm um ambiente bem mais saudável do que eles tinham quando moravam em Porto Alegre, né? E uma cidade menor, eles podem praticar esportes. Eu vejo eles assim bem essa característica que a gente falou, né? O envelhecimento saudável, assim, que eles tiveram essa oportunidade. Exatamente. Então podemos também fazer isso, podemos empreender depois dos 50 a mais, né? Não vamos dizer depois de velho, né? Vamos dizer 50 a mais, né? Por favor. Certeza. E nesse sentido também, Mônica, se vê uma mudança de postura já acontecendo por empresas no Brasil, no Rio Grande do Sul, ou seja, empresas que até pouco tempo não admitiam ninguém com mais de 40 ou 45 anos, que tinha uma régua que dizia, acima de 45 anos não se contrata nessa empresa, já estão tendo uma mudança de postura. Mudança de postura de que forma? Buscando este público, 50 a mais, 60 a mais, porque como na economia no Brasil está faltando mão de obra, né? Estão muitas vagas em aberto, e nesse sentido se nota que muitas empresas estão mudando essa postura e procurando este público, né? Este público com 50 a mais, 60 a mais, que quer voltar para o mercado de trabalho, que já está aposentado, daqui a pouco quer trabalhar só meio período, ou seja, certo? Mas vem agregar e vem a somar e tirar uma dor, que às vezes o empresário tem. Poxa, se eu tivesse um meio turno, alguém mais experiente, alguém que pudesse agregar aqui em minha empresa, certo? Sim. E essa é uma mudança que também vem acontecendo no mercado de trabalho. Eu acho que assim, o mercado está vendo que existe esse público disponível também e tem o interesse, né? Mas eu acho que se a gente está lá aposentado, né? Não sei o que fazer, já enchi a minha agenda aí com academia, com o cursinho, com fazer a faculdade. Não, mas eu posso ainda fazer mais, posso ir trabalhar, eu acho que é bem bacana. Exatamente. E às vezes a gente pode trabalhar numa área diferente. Isso. Né? Que é o que a gente estava falando. Assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas grandes, agora trabalho como professora. Sim. Né? Então, que isso jamais, durante a minha faculdade, eu imaginei que fosse trabalhar nessa área. E acabei indo por esse caminho, no caminho do ensino. Do ensino superior, e estou bem satisfeita, assim, fiz essa mudança de carreira, foi bem bacana, né? E estou aí, preparado, se tiver que fazer outra mudança de carreira, não vai ser porque eu tenho 50 anos mais, é que eu não vou fazer, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto, porque o trabalho também movimenta a gente, né? Faz com que a gente fique ativo, né? A partir de uma proposição do prof, né? Vamos falar sobre economia prateada, que eu nem tinha ideia do que era pelo termo. Sim. Né? Eu já fui pesquisar, já vi que isso existe em outros lugares, que tem do ponto de vista da saúde, do ponto de vista financeiro. Isso. Então, já me provocou. Já estou aqui pensando diferente sobre o tema. Muito bem. E há aquela questão, né, Mônica, de gente desaprender e reaprender. Muito bem, Pro. Ou seja, assim como você, eu também tive uma mudança na minha carreira. Eu trabalhei durante 32 anos no mercado financeiro, bancário. Tive essa mudança, hoje eu sou professor universitário, trabalho com consultoria, com empresas, tá? Então, essa é uma questão de mudança, de a gente se readaptar, de a gente reaprender na questão do mercado. E quando eu achei esse tema muito interessante, e por isso que eu estou trazendo ele, porque não é por causa que eu sou professor de finanças e economia, mas ele atinge todas as áreas. Ele atinge as áreas da saúde, a área de turismo, a área de finanças, a área de empreendedorismo, né? Ou seja, uma série de setores que podem, daqui a pouco, ter um olhar diferente desse público, e muitas oportunidades surgem nesse mercado. Sim. Bacana, prof. Assim, eu acho que a gente
foi bem feliz, assim, trazendo esse tema, uma realidade diferente, né? Mostrando para as pessoas que não é porque a gente tem 50 a mais que a gente está perto da aposentadoria e que a gente vai ficar em casa sem fazer nada e a vida acabou. Esse negócio que a vida acabou, 60 anos, não existe mais esse negócio. Isso aí foi. Exatamente. Né? Então, o fato de a gente estar se aproximando dos 60 pode ser que se abram novas portas. Claro. E essas novas portas podem ser empreendendo, Isso. mudando a minha carreira, Isso. indo trabalhar numa outra empresa, às vezes num turno diferente do que eu fazia. Exato. Então, vai me permitir fazer as coisas que eu quero fazer e também trabalhar. Me manter ativo, conviver com as pessoas mais jovens. Sim, com certeza. Né? E eu Que mais que a eu gente quero falou? frisar novamente aqui aos ouvintes uma questão que eu falei no início e que eu acho bem importante, uma pesquisa que fizeram aqui no Rio Grande do Sul, de novo, né, com o público acima de 55 anos, de cada 10 pessoas, 4 responderam que não encontram produtos e serviços adequados ao seu estilo de vida. Entendi. Estamos aí falando de uma população de 40% que na pesquisa respondeu não encontrar produtos e serviços adequados ao seu estilo de vida. Por que eu quero chamar a atenção nesse ponto? Que eu vejo um leque muito grande de oportunidades. Ou seja, qual é o produto que está faltando? Qual é o serviço que ainda não tem? Certo? O que esse público quer consumir? O que esse público quer consumir? E aí eu vou trazer um outro exemplo de um conhecido meu que um tempo atrás ele começou a fazer um serviço de leva e traz de ranchos, né, no supermercado e remédios na farmácia, onde ele começou a atender pessoas idosas que estão em casa, Certo. onde os filhos trabalham, não tem tempo para fazer isso, e ele, por também falar alemão, né, da região lá do Vale do Taquari, Sim. ele começou a atender este público. Olha só. E ele conseguiu, através de uma confiança e através a questão de um falar para o outro, tá? E os pais também, enfim, apoiar. Hoje ele está trabalhando já com 3 pessoas. Olha só. Então, com 3 pessoas, ele já está atendendo hoje um público que chama ele para o quê? Para fazer as compras no supermercado e comprar remédio na farmácia. Ou seja, ele descobriu uma dor, ele viu uma oportunidade no mercado que ninguém tinha visto, empreendeu e está crescendo. Então, isso é um exemplo, apenas um exemplo, de quantas outras questões poderiam ser implementadas e virar um negócio, né? Daqui a pouco você possa implementar. Bacana. Eu acho que era isso que a gente tinha hoje para falar, né? Sobre economia prateada, mas a gente pode trazer isso em outro momento, novamente, né? Perfeito. Acho que chegamos aí ao nosso Muito tempo, bem. né, do coisa. Mas é um tema que o prof trouxe para mim essa semana e ele segue na minha cabeça. Estou aqui pensando tudo que a gente tem que fazer, Tem o que a bastante gente coisa. pode fazer na faculdade, Isso. o que eu posso fazer lá no dia a dia, na minha participação aí com o trabalho voluntário, né? Eu trabalho no setor de turismo, então trabalho lá com o Contur, da cidade onde eu resido, né? Ou mesmo com as crianças, né? Eu participo também de outras associações, mas assim, a gente levar esse tema. Com certeza. Por quê? Porque ele vai nos tocar em algum momento. Exato. É assim, se você acha que nunca vai ter 50 a mais, eu posso dizer para vocês que essa idade, ela chega. Ela chega. Ela chega. E ela chega hoje com uma qualidade de vida muito melhor do que a gente via antigamente. A gente tem essa receita, esse recurso para gastar. Com certeza. Então, eu acho que é um mercado que a gente pode fazer. Lembrando que lá na FISU a gente tem a Faculdade Aberta da Terceira Idade, para quem quer participar em programas específicos voltados para o público sênior. Certo. E a gente tem a Bolsa Sênior para quem quer cursar a faculdade. Isso aí. Né? E agora a gente também está no período de vestibular, então né, não vamos perder a oportunidade também de falar sobre o vestibular da FISU, que acontece de 13 a 17 de julho, né, com aulas, com provas agendadas. Então, você entra no site da FISU, vai encontrar lá o nosso bannerzinho falando do vestibular, clica lá, se inscreve e vem conhecer, né, então, a FISU e vem estudar com a gente. E lá você vai ter essa oportunidade de vivenciar a realidade com os seus pares de idade, jovens ou mais idosos, né, e trocar informações entre esse grupo tão rico que a gente tem
lá na FISUL. Com certeza. Fica o convite, né, pessoal? Se você aí está aí com 50 a mais, 60 a mais, nos procure na FISUL. Será uma grande alegria, satisfação atender vocês, tá? E realmente foi uma grande satisfação, né, que participar da Rádio Conexão, do programa aí. E espero que realmente tenha agregado, enfim, o assunto, que é um assunto bem atual. É um assunto bem que toda a mídia está focando na questão da economia prateada. Então tá. Muito Sala obrigado. dos Professores trazendo novos temas sempre, né? Muito obrigada.